Existe um tipo de vazio que confunde ainda mais porque ele aparece justamente dentro de quem continua crendo. Você ainda acredita em Deus, ainda sente que Jesus é real, ainda ora, ainda se emociona, ainda respeita as coisas sagradas. Mas mesmo assim, algo dentro de você parece oco, cansado, distante. E o mais difícil não é sentir isso. O mais difícil é não entender por quê. Porque quando alguém perde a fé e sente vazio, existe pelo menos uma explicação. Mas quando alguém continua crendo e ainda assim se sente assim, nasce uma culpa silenciosa que ninguém ensinou a nomear. Será que estou fazendo algo errado? Será que minha fé esfriou? Será que Deus se afastou? E sem entender o que aconteceu, muita gente começa a carregar esse peso escondido, tentando parecer bem por fora, enquanto por dentro algo já não repousa como antes. Esse vazio quase nunca chega fazendo barulho. Ele não destrói tudo de uma vez. Ele se instala devagar, de maneira quase imperceptível. A pessoa continua vivendo, continua trabalhando, continua resolvendo problema, continua cuidando da casa, dos filhos, da rotina, das contas. Por fora, ela segue funcionando, mas por dentro, alguma coisa começa a perder cor. A alma vai ficando em segundo plano. O coração vai ficando abafado. A paz vai ficando cada vez mais rara. E a pessoa nem sempre desaba. Às vezes, ela só continua. Continua sorrindo quando precisa. Continua sendo forte. Continua segurando tudo. Mas vai se tornando cada vez menos presente dentro da própria vida. Como se a existência tivesse seguido adiante. Mas algo essencial dentro dela tivesse ficado para trás. É aí que começa uma das dores mais silenciosas da alma. Porque esse vazio não é só tristeza, não é só cansaço físico. É como se a pessoa já não soubesse dizer se está vivendo ou apenas sustentando uma rotina. Ela não perdeu tudo, não abandonou Deus, mas parece que foi se afastando de si mesma. E quando isso acontece, a primeira reação quase sempre é a culpa. A pessoa pensa que precisa orar mais, se esforçar mais, se cobrar mais. Ela acha que o problema é simples. Estou sentindo isso porque estou falhando. Só que essa quase nunca é a leitura mais verdadeira. Porque tem gente que não está vazia porque deixou de crer. Está vazia porque foi se perdendo da própria alma no meio da correria, do excesso de cobrança e do barulho constante. Durante muito tempo, a vida espiritual era entendida de um jeito mais profundo do que hoje. Não bastava acreditar em Deus de forma mental. Não bastava saber coisas sobre Deus. Havia uma compreensão antiga de que o ser humano precisava cuidar do mundo interior, precisava de silêncio, de recolhimento, de verdade interna, de momentos em que a vida parava de empurrá-lo para fora e ele podia voltar para dentro. Em outras palavras, não bastava crer. Era preciso habitar a própria alma diante de Deus. E esse é talvez o ponto mais esquecido do nosso tempo. Porque hoje muita gente ainda crê em Deus, mas já não habita a própria alma. Acredita, mas vive acelerada. Ama Jesus, mas está exausta. Quer paz, mas nunca desliga por dentro. Não existe vida espiritual profunda sem vida interior. A alma precisa de interioridade para não adoecer em silêncio. Porque quando tudo em volta é excesso, cobrança, ruído e pressa, o interior da pessoa vai sendo lentamente abafado. E ninguém percebe na hora.
só sente que alguma coisa já não floresce como antes, já não repousa, já não encontra paz com facilidade. E então, começa a tentar preencher esse espaço com aquilo que encontra pela frente. Mais tarefas, mais distração, mais tela, mais barulho, mais tentativa de se manter forte. Mas nada disso resolve um vazio que nasceu da perda de contato com a própria vida interior. Porque é impossível preencher com barulho aquilo que só o silêncio consegue tocar. É por isso que tanta gente continua crendo em Deus e ainda assim se sente estranhamente vazia. Não porque Deus deixou de existir, mas porque a alma foi ficando sem espaço dentro da própria vida. E quando a alma fica sem espaço, a pessoa pode até continuar cumprindo tudo por fora, mas por dentro ela começa a se tornar ausente. Ela fala com gente o tempo todo, mas se sente sozinha. Tem rotina, responsabilidade, compromissos, até momentos religiosos, mas algo parece oco. Tenta orar, mas por dentro tudo está abafado demais. E então surge aquela confusão que tanta gente carrega em silêncio. Se eu ainda creio, por que me sinto assim? Talvez porque crer não seja a mesma coisa que habitar. Talvez porque a fé, quando entra numa vida completamente abafada, passe a ser vivida quase como mais uma tarefa, mais uma cobrança, mais um espaço onde a pessoa acredita estar falhando. Porque a fé nunca foi dada para esmagar a alma. A fé foi dada também para orientar, sustentar e reacender a alma. Só que uma alma sobrecarregada pode ter dificuldade até de sentir aquilo que ainda crê. E é aí que muita gente se condena sem necessidade. Talvez a pergunta mais honesta não seja por que estou falhando, mas sim, em que momento minha alma ficou sem espaço dentro da minha própria vida? Em que momento eu comecei a me abandonar por dentro? Antes de continuar, se esse vídeo já está tocando em algo que você sente há muito tempo, se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Vai ser importante saber quantas pessoas vivem isso em silêncio. Você pode continuar crendo em Deus e ainda assim estar emocionalmente esgotada. Pode continuar crendo e ainda assim estar interiormente dispersa. Isso não significa que Deus te abandonou. Significa que talvez você tenha passado tempo demais sobrevivendo. Tempo demais aguentando. Tempo demais resolvendo tudo. E tempo de menos habitando a própria existência. E a alma não seca de uma vez. Ela vai secando devagar quando a pessoa passa tempo demais resolvendo a vida e tempo de menos sentindo o que acontece dentro dela. Pense em quantas pessoas acordam já cansadas, passam o dia inteiro respondendo demandas, terminam a noite exaustas e ainda assim não conseguem descansar de verdade. O corpo até para, mas a alma continua em pé, tensa, sobrecarregada. A mente não desliga. O coração vive apertado. O silêncio assusta. E aí a pessoa tenta preencher esse incômodo de vários jeitos. Com produtividade, com distração, com rede social. Às vezes até com um consumo espiritual sem profundidade, como quem busca alívio rápido, mas não consegue chegar à raiz real da dor. Só que a alma não volta a respirar com mais ruído, porque o problema não está só no que falta fazer, está no estado interior em que a pessoa passou a viver. A vida moderna é especialista em manter você ocupada, mas ela quase nunca te ajuda a permanecer inteira. Ela empurra, acelera, distrai, fragmenta, sobrecarrega. E quando alguém vive assim por tempo demais,
vai perdendo a experiência de presença. Está em muitos lugares, mas não está inteira em quase nenhum. Sempre reagindo, respondendo, resolvendo, mas quase nunca escutando a própria alma. E quando a alma não é escutada, ela não desaparece. Ela sofre em silêncio. Se manifesta em forma de secura, cansaço sem nome, vazio, falta de sentido, uma saudade estranha de algo que a pessoa nem sabe explicar. Talvez essa saudade seja de si mesma. Talvez seja daquele lugar interior onde antes havia mais verdade, mais inteireza e mais descanso real. Nem todo vazio é falta de fé. Nem toda secura significa distância total de Deus. Às vezes, significa que sua alma está há tempo demais, sem silêncio, sem verdade e sem repouso. Tem gente que vive para todos, menos para si. Gente que sustenta a casa inteira, mas já não sabe sustentar o próprio coração. Gente que continua sendo útil, forte, presente, necessária, mas está cada vez mais ausente de si mesma. E isso vai criando um vazio silencioso que nenhuma produtividade do mundo consegue preencher. É aqui que muita gente entende Jesus de forma pequena demais. Porque, às vezes, falam de Cristo apenas como aquele que lida com pecado, regra, acerto e erro. Mas esquecem que ele também entra nas partes cansadas, esquecidas e feridas da vida humana. Cristo não encontra você só quando sua fé está bonita. Ele entra no lugar confuso, no lugar seco, no lugar cansado, no lugar que continua crendo, mas já não sabe como descansar. Talvez o seu vazio não seja a prova de que Jesus se afastou. Talvez seja justamente o lugar onde Ele deseja te encontrar com mais verdade do que você já experienciou. Muita gente pensa que precisa primeiro se arrumar por dentro para depois voltar a sentir Deus. Mas o encontro mais verdadeiro com Jesus quase sempre começa justamente quando a pessoa para de fingir que está bem. Começa quando ela reconhece que continua crendo, mas está cansada por dentro. Começa quando ela admite que perdeu contato com partes importantes de si mesma. E Jesus não recua diante disso. Ele não entra só onde está arrumado. Ele também entra onde houve abandono. Especialmente onde houve abandono. Cristo não veio apenas ao encontro da culpa humana. Ele também veio ao encontro da alma sobrecarregada, da alma ferida, da alma que foi se perdendo de si mesma no meio da vida. E isso muda muita coisa, porque então o vazio deixa de ser apenas um fracasso e começa a ser visto como um chamado, um aviso, um sinal de que algo essencial precisa ser reencontrado. Talvez você tenha tentado vencer esse vazio, se cobrando mais, com correria, distração, até religiosidade mecânica. Mas o vazio continua. E talvez continue porque ele não está pedindo mais preenchimento, talvez esteja pedindo reencontro. Reencontro com a sua alma, reencontro com a presença, reencontro com a verdade do que você sente, porque há vazios que não vieram para destruir você. Vieram para interromper um jeito de viver que já não sustenta seu coração. Vieram para lembrar que o coração humano não foi feito só para suportar. Foi feito para habitar. Habitar a vida. Habitar a verdade. Habitar a presença de Deus. Habitar o próprio interior sem fugir dele o tempo todo. Talvez, por muito tempo, você tenha confundido força com ausência de contato consigo mesma. Talvez tenha chamado de maturidade aquilo que, no fundo, era apenas endurecimento. Mas a alma cobra esse preço de maneira silenciosa, e o vazio é uma dessas formas.
não para humilhar você, mas para acordar você. Não para dizer que tudo acabou, mas para mostrar que algo dentro de você precisa de espaço, verdade e cuidado. Nem todo vazio é castigo. Às vezes, é o grito mais honesto que a alma consegue dar. Talvez a cura não comece com uma grande mudança externa. Talvez comece com honestidade. Honestidade para reconhecer que você está cansada por dentro. Honestidade para admitir que sua alma anda sem espaço. Honestidade para parar de interpretar todo o sofrimento interior como fracasso espiritual. Honestidade para dizer diante de Deus aquilo que talvez você não tenha conseguido dizer nem para si mesma. Talvez uma oração muito verdadeira para esse momento seja algo simples assim: Jesus, eu continuo crendo, mas estou cansada por dentro. Senhor, algo em mim ficou distante. Eu preciso que o Senhor me encontre onde eu me perdi. Isso também é oração, e talvez seja uma das formas mais sinceras que existem. Porque Deus não se aproxima apenas das frases bonitas. Ele também responde à verdade crua de um coração que já não aguenta mais fingir. A fé nunca foi apenas acreditar em Deus. A fé também envolve voltar a ser, por dentro, um lugar habitado. Habitado por verdade. Habitado por silêncio. Habitado por presença. Talvez você não esteja vazia porque deixou de crer. Talvez esteja vazia porque sua alma foi ficando apertada demais dentro da vida que você precisou sustentar. Talvez o seu problema não seja a ausência de fé. Talvez seja a ausência de interioridade. E essa distinção pode mudar tudo. Porque aquilo que foi abafado ainda pode ser reencontrado. Aquilo que secou ainda pode voltar a respirar. Aquilo que se perdeu ainda pode ser encontrado por Cristo. Você não precisa resolver tudo hoje. Talvez hoje seja apenas o dia de parar de se abandonar tão facilmente por dentro. Porque existem lugares dentro de nós que só Jesus consegue tocar com verdade, sem condenação e sem superficialidade. No fim, talvez a grande questão não seja apenas se você ainda crê. Talvez seja: sua alma ainda encontra espaço para existir dentro da vida que você está levando. Porque há pessoas que não perderam Deus. Perderam o caminho de volta para dentro de si mesmas. Mas esse caminho existe. E Cristo sabe te encontrar, até mesmo no lugar mais silencioso, mais cansado e mais esquecido. Talvez seja justamente aí que o seu reencontro começa. E talvez já tenha começado agora.